O governo Bolsonaro tinha dois planos. Eram dois planos do Jair Bolsonaro e dos seus fascistinhas de estimação, que eram, primeiro, anunciar um novo Bolsa Família chamado Auxílio Brasil, com a marca registrada de Jair Bolsonaro, no valor de no mínimo R$ 400, podendo chegar até 600. E conseguir a vitória na PEC do voto impresso. Aí chegou nas mãos de Arthur Lira e Ciro Nogueira, e os dois afundaram os planos do Bolsonaro. Arthur Lira, na sexta-feira, na quinta ele anunciou que ia pautar. Na sexta, ele falou com os ministros do TSE, ele avisou que ele vai pautar, provavelmente para terça-feira ser a votação, para que isso seja afundado pelo Congresso. O próprio Arthur Lira já avisou isso. Para piorar, os líderes do Centrão, do MDB, do PSD, do Cidadania, do Solidariedade, do PROS, já avisaram. Suas bancadas vão votar praticamente todas, em alguns partidos toda a bancada vão votar contra. Então não tem articulação nenhuma do Arthur Lira para que isso seja aprovado. Todos estão esperando que seja uma derrota avassaladora para o governo Bolsonaro. Mais do que isso, o projeto econômico do Bolsonaro e do Paulo Guedes para o novo Bolsa Família envolve uma bomba atômica que se chama precatórios, que é uma despesa que eles não estavam contando, que é de 90 bilhões de reais. Agora está uma baita de uma articulação no Centrão para ver como é que eles vão viabilizar isso. Só que começou a briga. Até líderes do Centrão, que antigamente estavam juntos assim na tarefa de roubar dinheiro público e de avalizar o Bolsonaro como presidente, começaram a brigar entre si por causa dessa bomba de 90 bilhões. As emendas do relator, que é o Bolsolão, que está rolando bilionário, estão em imenso perigo. Então os parlamentares estão desesperados com isso e o Paulo Guedes vê isso como uma grande bomba atômica e o Bolsonaro falou que ele não quer saber, ele quer essa proposta do jeito que ele enviou, seja por sim, por bem ou por mal. Só que o Centrão não quer. Então, tá uma briga, mas uma briga gigantesca. E o Ciro Nogueira e o Arthur Lira estão contra o Bolsonaro nessa briga. Eu vou explicar tudo isso aqui porque a coisa tá ruim pro desgoverno. Essa semana vai ser bombástica, assim como foi a semana passada. Mas antes disso, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, se quer ver a casa cair para ele, então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, é um segundo, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Aí embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica nele. E aí você está ajudando a oposição a esse desgoverno assassino que já matou mais de meio milhão de brasileiros. Pô, meio milhão de brasileiros aqui com a pandemia. A gente sabe que matou muito mais, já deve ter morrido uns 700, 800 mil. E aqui no Plantão Brasil a nossa oposição também é nas ruas. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho, ó. Essa aqui é a cidade de Águas Belas, Pernambuco. A gente estava rodando lá essa semana, o nosso inscrito Almir, ele adaptou o carro dele para virar um carro de som. Aí todo dia ele roda a cidade inteira denunciando os crimes do Bolsonaro. Porque agora os nossos spots estão tudo no Spotify, então todo mundo pode baixar. Ele também tem outros. Eu vou mostrar aqui esse novo áudio. Esse áudio inclusive estava rodando há alguns meses, rodou poucas vezes. Vou mostrar aqui no final do vídeo, a gente vê um trecho do carro de som lá em Águas Belas, Pernambuco. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, que a gente está indo para cima deles, a gente vai fazer novas músicas contra o Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo as outras redes sociais e o link também, siga-me no Spotify para você baixar as músicas contra o Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre a briga. Tá um quebra-pau no Centrão essa semana. Para você ter ideia, o primeiro problema que o Ciro Nogueira causou ao Bolsonaro foi: a equipe do Paulo Guedes enviou a medida provisória, a minuta da medida provisória que institui o novo auxílio que o Bolsonaro quer criar, que se chama Auxílio Brasil. Bolsonaro quer aumentar o Bolsa Família e quer ainda fazer esse Auxílio Brasil, que será um complemento ao Bolsa Família, para ver se consegue chegar a um auxílio de 500 até 600 reais para algumas famílias. Tá? E todo mundo fala, a única chance de reeleição do Bolsonaro é aprovando isso o mais rápido possível, e aí é uma chance para ver se ele consegue estancar a sangria da popularidade dele. Só que qual que era o objetivo da equipe do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes? Enviar isso para o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Casa Civil analisa, vê se tem que fazer alguma mudança ou não, e na sexta-feira eles iam anunciar já o Auxílio Brasil. Bolsonaro queria chegar na sexta-feira anunciando isso, para ver se ele conseguia ofuscar tudo o que aconteceu nessa semana, com o TSE indo para cima, a nova investigação, STF indo para cima, todos os crimes que ele cometeu, tudo mais, pesquisas mostrando a popularidade dele no pior momento, pesquisas mostrando o Lula ganhando praticamente no primeiro turno, em outras ele tem 30 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no segundo turno. Então, isso seria uma maneira do Bolsonaro falar: tô fazendo alguma coisa, tô melhorando aqui, principalmente para as camadas mais pobres da população que passaram a rejeitar o Bolsonaro com razão. Tá.
Deu. Você viu o Bolsonaro fazendo esse anúncio na sexta-feira? Você viu? Não, obviamente você não viu. Por quê? Porque a equipe do Paulo Guedes mandou para o Ciro Nogueira e o Ciro Nogueira simplesmente sentou em cima da medida provisória. Sentou em cima, falou, não, isso aqui não vai, do jeito que tá, não, mas nem, ó, esquece. E o Bolsonaro ficou a semana inteira falando do Bolsa Família de R$400, o Paulo Guedes quer que seja só de 300, e enquanto o Ciro Nogueira sentava em cima, o STF jogou uma bomba atômica no colo do Bolsonaro e do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele falou numa entrevista na quarta-feira, ele falou, é um meteoro vindo na direção da Terra. O que é esse meteoro? O STF decidiu que o governo, que os precatórios, precatório é quando, vamos supor que a sua casa tá num lugar e o governo quer fazer uma estrada lá, sua casa tá no meio do lugar, eles vão lá, desapropriam a sua casa, você pode entrar na justiça, fazer um escarcéu, o que for, o governo simplesmente desapropria a sua casa, derruba, e aí o valor que custava a sua casa, suas coisas que foram desapropriadas, vira precatórios para o governo te pagar um dia. Vamos supor que a sua casa custa 100 mil. Então 100 mil vira precatórios, o governo vai pagar. O que aconteceu? O Paulo Guedes estava pensando que os precatórios, até algum tempo atrás, que os precatórios não eram despesa obrigatória, ou seja, eles pagam se quiserem, se não quiser não paga, fica naquela. Só que o STF decidiu que é sim despesa obrigatória. Se o governo criou uma dívida, o governo tem que pagar essa dívida para o cidadão. Se o governo está te devendo algum dinheiro, o governo tem que pagar. Tá, só que os precatórios, durante o governo Bolsonaro, aumentaram praticamente 3 ou 4 vezes dos precatórios que eram no governo Dilma. E praticamente dobraram do ano passado para esse ano e chegaram a 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais. Só que tem um problema. O Paulo Guedes queria aumentar o Bolsa Família para 300, não 400 que o Bolsonaro anunciou, 300 reais, usando uma folga que eles conseguiram no orçamento de 37 bilhões. Ele pega esses 37 bilhões e jogar tudo no Bolsa Família. Só que, como os precatórios viraram despesa obrigatória, o que acontece? Entra 90 bilhões a mais no orçamento, então além dele não ter esses 37 para o Bolsa Família, ele ainda vai gastar um dinheirão acima do teto, ele vai ter que cortar tudo. Só que o que aconteceu? Causou um pânico em Brasília. Por quê? Porque tem uma coisa que enfiaram no orçamento chamada medidas do relator, que são as emendas do relator, que são as emendas parlamentares que o Bolsonaro está usando para comprar voto, ou seja, é o Bolsolão. Algum deputado quer 10 milhões para investir numa cidadezinha lá no fim do mundo no turismo. Eu vou dar o exemplo do Ricardo Barros. Ele investiu 30 milhões no turismo de Maringá. Quem mora em Maringá, comenta aí, melhorou aí o turismo na sua cidade? Maringá é uma cidade que não tem turismo nenhum, mas o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, gastou lá 30 milhões no turismo para fazer um centro de eventos, tudo mais, que não saiu do papel, quer dizer, roubou 30 bilhões. Isso são emendas do relator. O Bolsonaro destinou bilhões, quase 20 bilhões em emendas do relator oficiais, fora as emendas não oficiais do relator, que pode passar de 50. O que acontece é o seguinte, tendo que pagar esses precatórios, o governo Bolsonaro não pode pagar as emendas do relator. Ou seja, emendas do relator é o que o relator distribui para todos os parlamentares, é a compra de voto explícita. O Bolsonaro não pode comprar o voto. Ou seja, ele compra, mas não pode pagar o voto. Aí tem um problemão, os parlamentares entraram em desespero, aí começaram a sugerir, alguns querem colocar os precatórios fora do teto de gastos, mas eu vou te dar um spoiler, isso é inconstitucional, não pode fazer isso. Aí o Paulo Guedes quer parcelar os precatórios, ele quer pagar só os precatórios abaixo de 65 mil. Vou te dar o exemplo de se a sua casa custava 100 mil e o governo demoliu sua casa para fazer alguma coisa ali, desapropriou, você não receberia os precatórios de acordo com o Paulo Guedes, porque ele só vai pagar os precatórios pequenininhos, não quer pagar acima de 65 mil reais, esses que se dane, receba depois ou não receba nunca. É isso que estão fazendo. Aí começou uma discussão no Centrão, eles não sabem como driblar esse problema, é uma bomba atômica e a equipe do Paulo Guedes entrou em rota de colisão com a equipe do Ciro Nogueira. Então a equipe do Ciro Nogueira sentou em cima da medida provisória e o Bolsonaro não consegue. Agora, a única chance que ele tem de reeleição, que é o Auxílio Brasil, eles estão tentando de tudo e o preço do voto só vai aumentando, porque enquanto vai passando o tempo, vai acabando o tempo para eles decidirem o que fazer. E conforme vai passando o tempo, é mais tempo que o Bolsonaro continua naquela sangria, a popularidade dele continua caindo e ele não está pagando auxílio. O auxílio que ele quer pagar, esses 400 do Bolsa Família, mais o Auxílio Brasil. Quer dizer, é ruim para o Bolsonaro. O tempo passando é bom só para o Centrão, porque o preço do voto vai subindo. Aí, enquanto isso tudo acontece, o Arthur Lira pauta o voto impresso. E aí os parlamentares do governo Bolsonaro estão desesperados, porque eles têm que tentar articular, e ó, eles são ruins de articulação.
Eles são muito, muito, muito ruins de articulação. É por isso que eles estão gastando tanto dinheiro para comprar voto, porque eles não fazem articulação nenhuma. E aí, eles são minoria, ampla minoria, os verdadeiros bolsonaristas. Agora eles estão tentando falar sobre o voto impresso, ao mesmo tempo em que eles têm que falar sobre os precatórios com os deputados e falar sobre, tentar convencê-los sobre o Auxílio Brasil. Quer dizer, tá um problemão. E aí, depois que o Lira pautou o voto impresso, o pessoal do TSE entrou em contato com ele, ele avisou, ó, eu pautei para que isso seja finalmente enterrado. Aí o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, eu mostrei até aqui vídeo no canal faz umas 2 semanas dele humilhando o Eduardo Bolsonaro. Ele é um baita do anti-bolsonarista, o vice-presidente da Câmara. Ele inclusive ameaçou o Bolsonaro dizendo que, ó, se qualquer coisa acontece com o Arthur Lira, se o Arthur Lira vai viajar, se você vai viajar, o Mourão também, ele assuma a presidência temporariamente, eu, sendo vice, eu pauto o seu impeachment. Então você fique quietinho, Bolsonaro. Ele ameaçou o Bolsonaro, o vice da Câmara. Ele falou, ó, excelente, o Arthur Lira vai pautar e a gente vai derrubar isso de uma vez por todas. Ele é do PL. PL é um partido do Centrão que está com o Bolsonaro, apesar do vice-presidente da Câmara não estar. O PL é o partido do Valdemar da Costa Neto, que está sempre com o Bolsonaro. Toda reunião está o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. Tanto é que ele indicou a Flávia Arruda, esposa do ex-governador Arruda, que está preso por corrupção. Ela foi indicada pelo Valdemar da Costa Neto. O PL está dividido sobre o voto impresso. Veja bem, o partido que tem ministro no governo, uma ministra que tem muita verba, e ela é braço direito do Arthur Lira, esse partido está dividido. Eles não garantem, inclusive o próprio vice-presidente da Câmara, que é desse partido, já falou que vota contra. Então eles não vão ter bancada completa a favor do voto impresso. Aí foram reportagens falar com os líderes do MDB. O líder do MDB falou, olha, o partido está completamente dividido, mas a maioria vai votar contra. Veja bem, o Bolsonaro precisa de 3/5 do Congresso, de 308 votos. Aí foram perguntar para outros e falaram, ó, tem no máximo 150 votos, se espremer chega a 250 a favor dessa palhaçada aí, mas não deve chegar nem a ter maioria na Câmara, quer dizer, não consegue chegar aos 257 para ter maioria, muito menos aos 308. Outra coisa, o Kassab, do partido do PSD, tem 40 deputados, o partido dele, ele falou, nosso partido é contra, o partido praticamente inteiro é contra. Quer dizer, naquela conta do Bolsonaro de ter 308 votos para isso, você já pode tirar dessa conta 40 praticamente do PSD, o líder do Cidadania falou que todos os deputados do partido vão votar contra, o líder do Solidariedade também falou que todos, são 8 se eu não me engano lá, 14 no Cidadania, você já tira esses todos da conta, tira metade dos 34 do MDB, tira os do PSD, tira toda a esquerda você pode tirar também dessa conta do Bolsonaro, quer dizer, ele não chega a 308, pela conta, se todos os outros partidos votarem a favor, todo mundo, até colocando alguns do Centrão, todos eles a favor, DEM, por exemplo. Você sabe que o Rodrigo Maia é do DEM, ele vai votar contra, mas vamos supor que fosse votar a favor, todo o partido. Não chega a 308 votos. Então, a tática do Arthur Lira de enterrar isso de uma vez por todas vai funcionar e o Arthur Lira coloca o Bolsonaro contra a parede falando, ó, Bolsonaro, sem minhas articulações você não aprova absolutamente nada. Mais do que isso, quanto maior a derrota, vamos supor que tem apenas 150 votos a favor. Quer dizer que teve mais de 350 votos contra. Isso quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que o impeachment passaria. Se fosse uma votação de impeachment, passaria impeachment. Aí o Arthur Lira vai chegar no Bolsonaro e falar, olha, você tá vendo? Esse é o seu real apoio, Bolsonaro. Esse é o seu real apoio. Você está na palma da minha mão. Agora você sabe qual o tamanho do seu real apoio, quem realmente está contigo nessa situação atual. Numa possível votação de impeachment com articulação contra você, Bolsonaro, seu apoio será menos que a metade disso e você pode ter certeza que será. Então, o Bolsonaro fica numa situação extremamente frágil, ele está completamente nas mãos do Centrão e os dois planos que ele tinha, um para tentar tumultuar as eleições e o outro realmente para se reeleger e tentar melhorar a economia, esses dois planos estão sendo completamente destroçados pelos maiores aliados do Bolsonaro. Falou, olha, com amigos assim, ninguém precisa de inimigos. O pior, o Bolsonaro se cercou deles porque quis. E para quem não sabe, muita gente não sabe, o Ciro Nogueira, quando o Bolsonaro era deputado do PP, do Partido Progressista, que na época chamava PPB, o Ciro Nogueira era um dos maiores antibolsonaristas do partido, sabia disso? Inclusive, brigaram assim na Câmara várias vezes, não uma, não duas, várias vezes. Só para que você saiba, hoje é o ministro da Casa Civil. Ó, Águas Belas, Pernambuco. No governo Bolsonaro,
arroz, feijão dispararam. Bolsonaro culpa sempre os outros, mas ele é o presidente. É preciso dizer claramente para todos saberem: Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Assista Plantão Brasil no YouTube. Extra. Agora é oficial. Supremo Tribunal Federal confirma: Sérgio Moro é um juiz ladrão. Foi parcial e perseguiu Lula. Aqui, Águas Belas, Pernambuco. Quem quiser, comenta aí que eu coloco também esses dois spots também no Spotify. Não são música, mas eu posso colocar no Spotify. Comenta aí que eu coloco lá. Inclusive, posso colocar todos os que já rodaram em carros de som. Esses dois rodaram por pouco tempo, rodaram por umas 2 semanas mais ou menos. Aí depois a gente fez as músicas. Quem quiser comentar aí e quem quiser apoiar pra gente continuar ampliando, fazer mais música, fazer mais texto contra o Bolsonaro, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. A gente também rodar em mais cidades. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e deixa as outras redes sociais e também o link do Spotify. Falou!